Graça e paz a todos. Mais uma vez, como sempre, muita alegria, muita satisfação em poder estar reunidos com os irmãos e poder participar sempre, né, naquele sentimento de igreja, naquele sentimento de irmandade, no amor fraterno, né? E nós estamos vindo aí na sequência, falando um pouco sobre a igreja. Evidentemente que todas essas palestras, todos esses episódios sobre a igreja, não tem o intuito, né, de esgotar o assunto. A gente sabe que todos os temas da Bíblia, muitas vezes até aquele que parece ser pequeno ou simples, ele, na verdade, pode ser absolutamente amplo, porque a Bíblia ela é viva e nós sempre aprendemos quando lemos. Até mesmo ao lermos o mesmo versículo, quando a gente lê um versículo hoje e no dia seguinte lemos o mesmo versículo, nós podemos tirar lições diferentes para a nossa vida neste mesmo versículo. Então, embora às vezes os temas possam ser considerados fáceis ou comuns, a gente acredita que a palavra de Deus ela sempre tem algo a nos ensinar, né? Aqueles que muitas vezes já conhecem o assunto relembram, e aqueles que não conhecem, que eventualmente possam assistir posteriormente, aprendem, né? De modo que o Espírito de Deus ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e transformando as vidas, ensinando, né, as pessoas a servirem a Deus. Hoje a gente vai tratar, irmãos, de um assunto relativo à igreja, mas com relação às aflições que ocorrem no mundo. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que a igreja, ela, de fato, é bastante aconchegante, né? De fato, ao entrarmos e ao aceitarmos a Jesus Cristo e ao fazermos parte da igreja, e aí eu não falo da igreja denominacional, mas falo da igreja corpo de Cristo, né? A gente pensa que, ou algumas pessoas pensam, que nunca terão dificuldades, problemas, angústias, né? Na expressão nordestina, aperreios, né? Mas a grande verdade é que a própria Bíblia apresenta que aqueles que servem a Jesus, eles têm a alegria da salvação, mas também têm as aflições que ocorrem no mundo. E nas aflições nós poderíamos abordar inúmeros aspectos. E a gente vê que o próprio Jesus teve as suas aflições. Quem não lembra daquela oração de Jesus Cristo, quando ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Então, Jesus sentia a profundidade, sentia a dimensão do peso que era cumprir a ordem do Pai. E nós vemos também que na vida da igreja existem esses momentos de dificuldade, né? Jesus, como eu falei, foi um primeiro exemplo de sofrer com esse peso, né? E até ele mesmo, em dias de sua vida aqui na Terra, foi perseguido. A gente consegue ver isso em Marcos, no capítulo 14, e o versículo 27, quando diz assim, e disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Então, Jesus sabia, porque o Pai já o havia revelado, que ele passaria por grandes angústias, e as angústias espirituais, as angústias psicológicas, e as angústias físicas, né? A gente vê o momento da sua prisão, e ele dizia, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a carne não suportaria, né, ou mesmo temeria aquilo que ele havia de passar, porque naturalmente, como ele mesmo disse, a carne é fraca. E não é fraca pela questão da cair em tentação, mas é fraca porque realmente não aguentaria as coisas que o espírito aguenta. E ele diz, as ovelhas se dispersarão. Os próprios discípulos ficariam desorientados naquele momento. Porque muitos acreditavam, inclusive, que o reino de Deus seria estabelecido na terra em sua plenitude naquela época. Mas muitas pessoas ainda precisariam ouvir a mensagem, né? E foi isso que, como nós estudamos no episódio passado, sobre a missão da igreja. Em Lucas, no capítulo 19, e o versículo 47, nós encontramos a seguinte expressão. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo.
Olha, irmãos, é até um pouco difícil nós assimilarmos como uma situação como esta poderia acontecer. Jesus veio, pregou apenas o amor, curou as pessoas, deu comida aos famintos, ressuscitou os mortos, trazia a palavra da salvação às pessoas, o amor do Pai manifesto nele. E ainda assim, existiram aqueles que procuravam matá-lo. É uma situação em que você fica pensando, por que alguém pode olhar para uma pessoa que só faz o bem e ainda assim desejar matá-lo? Mas aí é onde nós compreendemos que existem pessoas que aceitam de bom grado a palavra de Deus, que abrem o seu coração e assimilam a boa semente, deixa cair em solo fértil para que ali floresça e que dê fruto. Mas existem pessoas que endurecem seu coração. E muitas vezes, por terem uma posição religiosa, por terem uma posição eclesiástica, por estarem em um lugar de destaque, não querem perder. E viam aqueles fariseus, aqueles escribas, os principais do povo, eles viam em Jesus uma ameaça, porque não queriam perder o seu lugar de destaque. E o povo estava seguindo a Jesus. E Jesus questionava os ensinamentos dos escribas, questionava o ensinamento dos fariseus, e isso os desagradou. Então, embora Jesus fizesse todas as maravilhas, embora Jesus tratasse todos com amor, ele também apontava o erro dos fariseus. Ele também mostrava em que aspectos os fariseus não estavam obedecendo verdadeiramente a Deus, mas fazendo e cumprindo seus próprios interesses. E isso suscitou a ira, né, das pessoas da época, dos líderes da época, de modo que eles desejavam matá-lo. Então, nós podemos perceber que o próprio Jesus Cristo, aquele que veio trazer a mensagem do Pai e sobre o qual a igreja está fundada, sofreu aflições no mundo. Ele passou por um processo muito doloroso. Como eu disse, processo emocional, processo psicológico, processo físico, tudo isso Jesus sofreu quando esteve na terra. E a igreja, ela como corpo de Cristo, também participa dessas aflições, ou também sofre essas aflições. Sofreu no passado e ainda hoje passa por isto. A gente vai conseguir ler em Lucas, no capítulo 21, e o versículo 12, o seguinte: mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzirão à presença dos reis e presidentes, porque por amor do meu nome. Então, Jesus faz um alerta aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em que eles seriam também presos, seriam perseguidos, seriam conduzidos à presença de reis e presidentes, mas por amor do nome de Jesus. Ou seja, por levar a sua mensagem, por trazer a palavra de Deus ao povo. Não da forma que as pessoas muitas vezes estão acostumadas, mas trazer de forma incisiva, de forma transformadora, e que isso iria desagradar muita gente. Naquela época, eles foram apresentados, foram presos, né? Foram julgados, e alguns até foram mortos. Né? Sim, infelizmente, né? Apesar da boa palavra do amor, eles foram mortos. Em Atos, no capítulo 8, e o versículo 1, nós encontramos um episódio bastante conhecido da igreja e muito conhecido daqueles que leem a Bíblia, que diz o seguinte, Atos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Esse episódio, meus irmãos e ouvintes, conta da vida
ou da pregação de Estevão, que naquela época, diácono, pregou com ousadia a palavra de Deus, anunciando as coisas que Deus havia feito. Apresentou as Escrituras, e ao longo das Escrituras, as coisas que Deus fez, culminando na vinda de Cristo para a terra. E ao anunciar isto, esses principais sacerdotes, esses escribas, essas pessoas religiosas, se levantaram contra Estevão e o arrastaram para apedrejá-lo, e ele sofreu martírio apedrejado. Então, imagina a aflição daqueles que anunciam a palavra de Deus, daqueles que manifestam o amor de Deus e sofrem uma morte como esta. Eu acredito que Estevão ali, a cada pedrada, sucumbiu um pouco, mas como o próprio versículo diz, né, ele olhou e disse: eis que vejo os céus abertos, né, e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Então isso gerou muita revolta, gerou apedrejamento, mas certamente Estevão foi guardado firme na fé. E aí é onde nós precisamos meditar sobre essas aflições que sobrevêm. Alguns sofrem determinadas aflições, talvez mais amenas, sei, e outros carga pesada, difícil de suportar, mas cumprimento da palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 12, e o versículo 1, nós encontramos a seguinte expressão: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Olha, irmãos, será que nós estamos dispostos, nos dias de hoje, a sofrer martírio por amor de Cristo, por amor de Deus, por amor ao Evangelho? Esses primeiros cristãos estavam absolutamente convictos do seu papel diante de Deus, da sua posição, daquilo que eles deveriam fazer, e lembrados da palavra de Jesus Cristo para eles, que as perseguições aconteceriam, eles seriam presos, que eles seriam levados aos reis, levados às sinagogas, seriam julgados, e como nós vimos, alguns apedrejados e outros mortos à espada, como Tiago, irmão de João. Na Idade Média, muitos cristãos padeceram, perseguidos inclusive por outros cristãos. Depois houve a expansão do Evangelho às mais longínquas terras. Levando-se o amor, muitos deles sofreram o martírio. Existem países hoje que não suportam ou não admitem a pregação do Evangelho em seus territórios. E até condenam à morte aqueles que forem flagrados falando do amor de Deus. Então, as aflições do mundo e no mundo atingem muito fortemente essas pessoas. São exemplos de fé, são exemplos de dedicação, são exemplos de pessoas que estão dispostas a tudo para defender a verdade e o amor de Deus. Então, que nós possamos ver nessas pessoas o exemplo, e muitas vezes olharmos que, apesar de eventualmente sofrermos algumas aflições, há aqueles que ainda sofrem muito mais. E que nos tornamos, muitas vezes, pequenos em relação a tão grande perseguição que estes sofrem. Que nós possamos refletir sobre isto e que estejamos dispostos também a passar, se for por Deus, por Cristo e pelo Evangelho, também as aflições do mundo. E que sejamos vitoriosos. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus passa por essas coisas. Mas ele não está alheio aos olhos de Deus. Deus o contempla. Deus está vendo. E Deus o está acompanhando. E podemos dizer, irmãos, que muitas das coisas que nós passamos, suportamos porque Deus está conosco. Se Deus não estivesse conosco, muitas das coisas que passamos não conseguiríamos suportar. Então, louvado seja Deus pelo seu amor manifesto em nós. Mateus, no capítulo 5, e o versículo 11 diz:
bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, que nós tenhamos esta alegria de saber que, embora possamos ser perseguidos, possamos ser injuriados, maltratados, que isso reflita em nós, quando isto ocorre por causa da palavra de Deus em nossa vida, seja motivo de alegria. Porque nós estamos fazendo aquilo que o Mestre pediu para fazermos. Nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou através de Cristo para nós. Então, que nós tenhamos alegria em meio às aflições. Difícil, né? Mas que nós nunca deixemos escapar da nossa visão espiritual que Deus está conosco. Que todas as dificuldades da nossa vida, por tudo que passamos, já passamos, estamos passando ou haveremos de passar, que nós passemos com Cristo. Há até uma expressão que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, que o que quer que nós passemos, em termos de aflição, de angústia, de perseguição, nós possamos passar com Cristo no barco. Ele em nós e nós nele, como está escrito em João no capítulo 17, né, lá no seu contexto. E nós devemos, amados irmãos, sempre acreditar no livramento de Deus. Quem lê o livro de Atos vai encontrar, muitas vezes, Deus livrando os seus emissários, os seus apóstolos, em situações que eles talvez pensassem que iriam padecer, que iriam morrer, que não iriam prosperar. Pedro estava na prisão, Paulo perseguido. Quem lê o capítulo 11, acho que Romanos, se a memória não me falha, está listado ali os sofrimentos que Paulo passou. Pedro, aprisionado, sem esperança, mas foi libertado por Deus. Então, que a gente possa estar firme, né? Que nós possamos estar perseverantes. E em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 10, diz o seguinte, é uma das cartas à igreja, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, embora nós passemos por tribulações, por aflições, nós podemos ver nesse exemplo da carta, escrita ali em Apocalipse, que Deus também guarda aqueles a quem ele separa. Então, eu posso permanecer firme nessa promessa, permanecer firme nessa esperança, tomar essa palavra também para nós, para que nós tenhamos a convicção de que Deus nos guarda. Em todos os aspectos da nossa vida, existe a mão de Deus. Às vezes nós queremos que Deus resolva da forma que nós entendemos que seria a solução. Mas Deus, que sabe todas as coisas, ele traz para nós uma solução a partir do ponto de vista dele. E é esta a solução que, na verdade, é uma solução. Então, que nós possamos estar gratos a Deus pelo seu amor. Então, amados, que este mundo de aflição, este mundo de angústia, esse mundo de perseguição, que este mundo de tristeza, né? Esses espinhos que existem, que produzem, que brotam muitas vezes ao nosso redor, que ele não nos traga desânimo, que ele não nos traga tristeza, que ele não nos traga desesperança. Fique firme na fé, persevere na oração, apresente a Deus, como ele disse, tudo que pedirdes, como Jesus disse, né? Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou farei. Então, que você possa entrar diante do trono de Deus, apresentar os seus rogos, confiar firmemente que ele determinará ao seu Filho, Jesus Cristo, que atenda aquilo que você precisa. Que essas angústias que circulam a sua vida, que muitas vezes tiram a sua paz, que elas não prosperem, e que Jesus, o príncipe da paz, reine em seu coração, que você sinta a tranquilidade do Espírito. Então, sabendo, queridos, que a igreja também passa por aflições,
mas nós temos uma palavra de Jesus bastante conhecida. Eu vou ler para os irmãos, e os irmãos facilmente vão se lembrar. E talvez algum ouvinte da gravação vá conhecer este versículo e que precise dele, assim como todos nós precisamos, para que floresça o ânimo em nossos corações. Sempre. É João, capítulo 16, versículo 33, para nós encerrarmos a nossa fala. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, irmão, que palavra linda. Que palavra poderosa. Que palavra confortadora. É nós sabermos que, apesar da certeza de que em algum momento nós teremos aflições, tribulações, angústias neste mundo, né? Quer dizer, enquanto nós estamos aqui na terra, muitas coisas poderão nos sobrevir. Jesus disse: tende bom ânimo. E este bom ânimo que Jesus manda ter, não é qualquer um que está mandando que tenhamos bom ânimo, mas é aquele que venceu o mundo. Então, se nós cremos em Cristo, se nós somos cristãos, se nós somos aqueles que fomos chamados e santificados, se nós somos igreja de Deus através de Cristo, nós tenhamos essa convicção, nós tenhamos essa paz, nós tenhamos esse bom ânimo, porque nós temos certeza que, assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Então, essas angústias que eles cercam, fique firme em Cristo. Tenha certeza do poder de Deus, da transformação de Deus. Tenha certeza de que não está só. Tenha certeza de que você está guardado em Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe a todos os nossos irmãos, que aqueles que eventualmente irão nos ouvir possam estar guardados em Deus, possam dar ouvido a essa palavra, aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu guardador no momento da aflição. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.